Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um vídeo para a disciplina de Noções Básicas de Estatística, ofertada por mim no Departamento de Psicologia Clínica da Unesp de Assis. Meu nome é Marcos e mesmo que você tenha caído de paraquedas e não tenha cursado a disciplina de Noções Básicas de Estatística na Unesp, acredito que esse vídeo pode ser útil para você caso você queira conhecer alguns recursos e opções para análise de dados em psicologia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o JASP. Então, o JASP, o que é? É um software gratuito com foco em análises estatísticas frequentistas e bayesianas, ou seja, utilizando duas filosofias estatísticas distintas. Na verdade, os criadores do JASP, que são principalmente da Universidade de Amsterdã, começaram com uma iniciativa de tentar criar um software que fizesse análises bayesianas. Só que muita gente aprende e tem um treinamento formal na universidade apenas com análises estatísticas frequentistas. Então, o que eles fizeram? O principal software utilizado para análise de dados em psicologia e em outras ciências sociais e comportamentais é um software chamado SPSS. Esse é um software da IBM, é um software comercial, portanto pago e bem caro. Muitas pessoas vão lá e baixam uma versão pirata, craqueiam e utilizam o software. Né? O Jasper, por sua vez, ele é gratuito, ele tem uma interface parecida com a do SPSS, tá? Então ela é inspirado, o Jasper é inspirado no SPSS, só que ele tenta melhorar o SPSS, implementando também as análises bayesianas que até algumas versões anteriores o SPSS não implementava. Então a ideia é tentar capturar as pessoas pela simplicidade de uso e pelo caráter gratuito do software, mas na medida do possível falar assim também, agora que você já tem um software gratuito e fácil de usar, bora aprender análise bayesiana, porque esse tipo de análise é o melhor tipo de análise para produzirmos conhecimento e fazermos inferências estatísticas em psicologia. Tá? Então a interface dele é bem limpa, inspirada no SPSS, que por sua vez tem uma lógica muito parecida com a do Excel, tá? Então é relativamente simples, e ele não necessita que nós utilizamos de linguagem de programação para utilizá-lo, tá? Então é pensado no usuário. Então, quais são as vantagens do JASP? Essa não é uma lista exaustiva, tá? É apenas um compilado. Primeiro é ter uma interface intuitiva, de fácil uso. Então, qualquer usuário que saiba de estatística, ele consegue ir lá fuçando, clicando nos botões e intuitivamente aprendendo com a interação com a ferramenta. Então, o grande desafio da utilização do JASP é aprender a estatística, porque nós vamos ver que temos outras opções que, além de ter que aprender estatística, tem uma curva de aprendizagem muito grande para aprender outras ferramentas, outros softwares. Tá? Uma outra vantagem é que ele integra as análises bayesianas, como por exemplo o Bayes Factor ou o fator de Bayes nativamente, ou seja, ele calcula ali a força da evidência relativa a uma hipótese versus outra hipótese, que é o que a gente chama de BF10, por exemplo. Então ele tem as análises bayesianas e tem atualizações constantes via módulos, por exemplo, o módulo meta-analysis, né, que é para fazer meta-análise. Então, constantemente as ferramentas vão sendo melhoradas e vão tendo atualizações, então isso é muito importante. Aquilo que está na vanguarda, na ponta do conhecimento, os desenvolvedores do JASP tentam implementar. E também ele permite a exportação fácil de tabelas e de gráficos para publicação. Então eu posso gerar os meus gráficos no JASP, posso gerar as minhas tabelas e posso exportar para o Word, posso exportar para o Excel e posso manipular adicionalmente lá. Algumas desvantagens do JASP. A primeira delas é menos opções para pré-processamento de dados, ou seja, se eu precisar tratar os dados, ou seja, trabalhar na minha planilha de dados antes de fazer a análise, começa a ficar um pouco mais difícil. Geralmente eu tenho que fazer isso em outros softwares. Né? Ele é mais adequado quando eu pego os meus dados já prontos, coloco lá no JASP para fazer a análise final. Então não tenho que tratar outliers, missings, não tenho que fazer transformações de variáveis. Ele não é muito bom para esse tipo de prática, tá? E ele tem uma edição fina de outputs, por exemplo, já vem formatado em tabela, e isso acaba sendo um pouquinho mais restrito. Por exemplo, ele tem o padrão de aparecer as tabelas num determinado formato. Se eu quiser inverter linha com coluna, se eu quiser mudar, ele não permite tão bem que eu faça isso. Nesse caso, provavelmente eu tenho que fazer um tratamento externo para melhorar o meu output. Como que eu quero que as tabelas apareçam, por exemplo, se eu quiser colapsar duas tabelas numa única tabela. Okay?
Então, sem mais delongas, eu já estou aqui no JASP. Ele pode ser baixado gratuitamente. O link para download do JASP vai estar na descrição do vídeo. Aqui tem também algumas das vantagens dele aqui, né? Grátis, amigável, flexível. Eu posso atualizar a minha versão. A minha versão aqui não é a mais atualizada, né? Não atualizei ela para o vídeo. Mas eu vou abrir aqui um conjunto de dados. É muito legal porque tem uma iniciativa brasileira também de pesquisadores que traduziram o JASP para o português. É por isso que nós temos ele aqui em português. Vou abrir aqui um conjunto de dados, que eu já deixei no jeito, que é um conjunto de dados que, para quem fez a disciplina, foi trabalhado em sala de aula, que é aquele exemplo da aracnofobia. Então, 12 pessoas com aracnofobia interagiram ou com imagem de aranhas, viram fotos de aranhas, ou interagiram de verdade com uma aranha real, pegando ela na mão. E eu queria avaliar a ansiedade relacionada àquele objeto fóbico para saber se a ansiedade é maior quando a pessoa vê uma aranha ou quando ela pega numa aranha, ou se não tem diferença nas duas coisas. Antes de eu rodar a análise, eu quero mostrar esse menu aqui de cima, que eu tenho várias opções, e conforme eu passo o meu mouse aqui, ele já aparece o texto. Podem perceber que aqui em Machine Learning, Meta-Analysis, não tem uma tradução para o português ainda. Possivelmente os colaboradores da iniciativa do JASP em algum momento vão traduzir para o português. E aqui, nesse botão de mais, eu posso inserir novos módulos, por exemplo. Eu quero inserir aqui no meu menu testes de equivalência, por exemplo. Então, eu coloquei aqui testes de equivalência e ele vai aparecer aqui já uma nova opção em algum lugar aqui, os testes T's de equivalência. Quero inserir também aqui esse módulo aqui, bem, que eu nem sei o que ele faz, mas ele já apareceu aqui com suas respectivas opções, ok? Aqui eu vou mostrar apenas um exemplo, então eu quero comparar os scores de ansiedade relacionado à aranha para os participantes quando eles viram imagens de aranhas e quando eles pegaram aranhas na mão. Venho aqui em teste T, quero fazer um teste T de amostras dependentes. Notem que eu tenho os testes clássicos. Clássico aqui no JASP é sinônimo de estatística frequentista. E bayesiano, que é a contraparte dos testes T versão bayesiana. Eu tenho isso para ANOVA, eu tenho isso para modelos mistos, para regressão. E aqui eu vou ficar no simples, vou fazer um teste T para amostras dependentes. Vindo aqui, eu vou colocar as minhas variáveis pareadas a picture e aqui eu vou colocar outra que eu quero comparar, que é a real, né, a imagem, a real. Ele já está rodando meu teste T. Conforme eu vou clicando aqui, vai aparecendo mais coisas. Por exemplo, eu vou por tamanho de efeito com intervalo de confiança. Deixa eu tentar diminuir aqui o tamanho para a gente seguir vendo. Deixa eu colocar aqui também um bar plot, né, já muda aqui, descritivas, diagramas descritivos. Estou pedindo várias opções. Diagramas Rain Cloud, que é um gráfico específico, tá? Então, estou pedindo várias opções aqui. Teste de normalidade. Aqui eu tenho menos opções, porque o teste T é um teste mais simples, mas eu poderia pedir outras opções em outros testes. E conforme eu vou marcando, desmarcando, mudando as opções, ele vai atualizando em tempo real aqui. Isso é muito legal, né? Então, aqui o meu teste T deu menos 2,473, né? Ele deu negativo muito possivelmente porque a média de picture é menor do que a média do real, né? Mas eu posso alterar isso simplesmente só invertendo a ordem de entrada das variáveis aqui. É bem simples. Deixa eu colocar aqui... Deixa eu fazer essa inversão aqui. Vou colocar real aqui, picture aqui. Vai dar a mesma coisa, só que agora ele vai dar positivo. Quer ver? Ó? Aí deu positivo. O meu valor P foi estatisticamente significativo, ou seja, eu rejeito a hipótese nula de que as médias de ansiedade das duas condições são iguais. Meu Dedecoing deu 0,71, ou seja, é um efeito de médio para alto, naqueles padrões lá de 0,3, 0,5, 0,8. Tem um erro padrão do Dedecoing que me permite calcular o intervalo de confiança. Note que o intervalo de confiança do Dedecoing não inclui o valor zero. Tem aqui o teste Shapiro-Wilk, que mostra que o pressuposto de normalidade das diferenças foi acatado, ou seja, não rejeitei a hipótese nula de que a minha distribuição das diferenças entre as duas condições adere a uma distribuição normal. Aqui eu tenho as estatísticas descritivas, né? Tamanho amostral, médias, desvio padrão, erro padrão, coeficiente de variação. Não necessariamente eu utilizo tudo. Eu tenho aqui um gráfico que mostra, né, as médias. Basicamente ele pegou o valor aqui das médias, plotou aqui, plotou o intervalo de confiança. Tem um gráfico de barra que é parecido com esse, só que aqui ele começa do zero, né, para manter aquela regra de que eu não posso truncar o meu eixo Y em gráfico de barras. Tem esse Rain Cloud Plot, que ele é bem legal também, ele mostra
as medianas, então tem aqui o box plot, tem os pontinhos com as linhas mostrando a qual ponto ele refere-se ao mesmo participante nas duas condições, e tem aqui o gráfico de densidade das duas condições, mostrando que aparentemente as médias são diferentes mesmo, tá? E eu poderia escolher aqui que eu quero reportar. Como eu falei, a gente tem esse pequeno problema do JASP, que é, por exemplo, aqui já fica mais difícil eu mudar os nomes dos eixos, colocar o título aqui, fazer alterações mais finas nos meus gráficos, mudar as cores, porque ele não permite, essa é uma limitação. Mas aqui eu poderia vir aqui, eu poderia clicar aqui e copiar, jogar isso para um Word, jogar isso para um Excel, fazer um tratamento a mais, ou fazer os gráficos externamente também, né? Mas é isso, gente. Mostrei para vocês o JASP no vídeo de hoje, é só uma introdução, vocês podem baixar, mais uma vez na descrição do vídeo vai ter o link para a página de download. E é isso, aproveitem o JASP, que é uma boa opção para análises estatísticas em psicologia. Até o próximo vídeo.